E aí, gente, bem-vindo a mais uma aula aqui, que não é ao vivo, não estou ao vivo aqui na aula de hoje, é uma gravação, isso aqui você está ouvindo, mas como toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu quero estar aqui, não é que eu tenho, eu quero estar aqui passando uma aula para vocês, eu decidi gravar essa aula. E por que que eu não estou ao vivo, né? Hoje, quarta-feira, não onde eu estou agora, porque eu estou no passado, mas hoje, quarta-feira, é feriado e eu estou passando por um processo de mudança de casa aqui, estou me mudando para outro lugar e hoje, especificamente hoje, é o dia que eu estou lá nessa nova casa para onde eu estou me mudando, fazendo uma limpeza, né? Então estou aproveitando o feriadão aí para limpar a casa, mas eu já queria deixar essa aula gravada, principalmente porque essa aula gravada é a parte 2 da aula da semana passada. Eu não tirei a aula da semana passada no ar, ela ainda está no ar, que foi como a gente cria anúncios no Facebook, no Instagram, para você que é missionário. Como que você usa essas ferramentas de anúncio para poder fazer com que as pessoas conheçam mais do seu trabalho missionário. Então, você que posta nas redes sociais, posta vídeo, imagem, como que você pode fazer isso aí chegar a mais pessoas através do anúncio? Porque uma coisa que a gente precisa perceber é que nem todo mundo que segue a gente nas redes sociais e acompanha nosso trabalho missionário, vê as nossas postagens. Isso é super comum. Então, o anúncio, ele é uma forma da gente fazer a nossa postagem, nosso vídeo ir mais longe, né? E chegar a mais pessoas. E, às vezes, a gente precisa nem investir muito para isso acontecer, né? E aí, na aula passada, eu mostrei como que a gente cria esses anúncios, mostrei as diferenças dos anúncios. E hoje eu vou falar sobre otimização. Por que otimização? Eu vou falar sobre otimização de anúncios, porque quando a gente faz o anúncio na rede social e no Facebook, no Instagram, isso também vale para o YouTube, para o Google e tal, mas a gente estava falando especificamente de Facebook e Instagram na aula passada, eu não posso simplesmente criar o meu anúncio, que vai estar lá o meu post, o meu vídeo do meu projeto, o meu trabalho missionário, e deixar a coisa lá acontecendo como se fosse uma mágica, né? Como se, pronto, eu já criei, agora eu vou deixar ele finalizar e pronto, ele vai se anunciar sozinho. Não. Essa parte, que é a parte 2 de quando a gente cria anúncios, que é a parte de otimização, ela é super importante. E por que ela é super importante? Porque o nosso objetivo sempre é conseguir mais com menos. O que significa isso, tá? Aliás, já comecei a aula aqui, tá, gente? Essa aula vai ser uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais ágil, justamente porque não consigo nem interagir com vocês. Deixa eu botar aqui. Vamos falar sobre otimização de anúncios, ok? Para deixar organizado aqui. Vou até botar aqui uma setinha e diminuir. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, porque como eu não tenho a interação de vocês, né? Eu vou tentar ser o mais assim sucinto possível, mais rápido possível, não em termos de ser rápido e atropelar as coisas, mas tentar ser o mais otimizado possível, tá? Na aula de hoje. Então, sempre que a gente fala de anúncios e a gente vai divulgar o nosso trabalho missionário, a gente sempre tem que pensar, eu quero mais com menos. O que significa isso? Como anúncio você tem que investir dinheiro para ele acontecer, para aparecer para pessoas, você precisa ter o melhor resultado com menos dinheiro. Então, como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para você entender o que eu estou falando, ok? Vamos supor que eu tenho R$10 para anunciar. E aí eu tenho um post, né, nas minhas redes sociais, tá bom? E aí como que funciona o Facebook, o Instagram e tudo mais? Ele vai pegar esses meus R$10 e ele vai me dar como se fosse uma previsão, tá? Vamos supor que ele vai falar assim, ó, com R$10 eu consigo alcançar 10 mil pessoas, tá? Um exemplo, ok? Então com R$10 ele vai alcançar 10 mil pessoas, só que isso aqui é uma projeção, é uma possibilidade. Então vão ter várias coisas que vão variar durante o tempo ou durante a criação do seu anúncio, que esse resultado aqui vai variar. Então a otimização ela vai fazer com que a gente alcance mais pessoas, até do que a previsão, com essa mesma quantidade de dinheiro. Então se eu otimizo meu anúncio, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não são exatamente esses dados, mas só um exemplo. Quando eu alcanço, eu tenho R$10, ele me dá uma previsão de 10 mil pessoas. Aí eu começo a perceber que em vez de 10 mil, ele está alcançando 5 mil, metade da previsão. Então eu posso otimizar o meu anúncio para fazer ele alcançar 10 mil, ou até 20 mil, 30 mil, enfim. Então a otimização ela vai fazer com que o mesmo valor de dinheiro alcance mais resultados, ok? E isso
ajude a eu meio que economizar meu dinheiro. Então, como a gente está trabalhando com o investimento, que é dinheiro, e dinheiro é uma coisa assim muito preciosa, que você tem que tomar cuidado e usar com muita sabedoria, você otimizar o seu anúncio é uma forma de você investir melhor o seu dinheiro. Porque se você só faz os seus anúncios e deixa rodar, você está fazendo mau uso daquele dinheiro, porque você precisa otimizar as suas campanhas para o resultado ser maior com a mesma quantidade de dinheiro. Ok? Beleza? Então é por isso que a gente tem que otimizar. E aí, nessa otimização, eu tenho aqui minha colinha, né? O que é otimizar anúncios, tá? Eu vou pegar uma frase do Pedro Sobral. O Pedro Sobral é um cara que trabalha nessa área de anúncios dentro da internet, um dos mais conhecidos aí, um dos melhores, né? Eu faço curso dele e tal. E ele falou assim, ó, o que são otimizações? Basicamente é fazer alterações em períodos pré-determinados em busca de uma melhora de resultados. Então, eu vou melhorar os resultados em períodos pré-determinados, ok? Que é isso que a gente vai falar, fazendo alterações, tá? E o que significa isso, tá? Eu vou falar primeiro aqui, eu vou falar mostrar a parte mais teórica e depois eu vou para a parte prática. Se você não viu a aula passada, na aula passada eu mostrei como que se cria os anúncios. E hoje eu vou mostrar como que a gente otimizaria esses anúncios que foram criados. Beleza? Ok? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês uns anúncios, tá? Ah, Felipe, o que é isso que você está mostrando? Na aula passada eu mostrei o que significa isso, tá? Vamos lá, eu tenho aqui 3 tipos de anúncios de envolvimento, 4 anúncios de envolvimento. O que são esses 4 anúncios de envolvimento? É um anúncio que na hora que eu criei eles, eu cliquei em criar e selecionei a opção de engajamento, tá? O que significa a opção de engajamento quando eu crio aqui? É uma opção que eu quero que o meu post tenha mais curtida, mais comentário, mais interação no meu post, ok? Então, o Facebook e o Instagram vão trabalhar para que as pessoas que mais se engajam, ou comentam, ou curtem, ou compartilham, possam ser alcançadas, que é o caso dessas campanhas que eu criei aqui. É todas de engajamento. Envolvimento e engajamento é a mesma coisa, tá? Eu coloquei envolvimento. Aí, olha só, vamos ler os resultados aqui, ó. Preste atenção, tá? Nessa minha campanha, eu tive 13.033 engajamentos, ou seja, pessoas que se envolveram com a minha postagem, seja curtindo, seja comentando, seja compartilhando, ok? E eu tive 0,3 centavos por engajamento. O que significa isso? Significa que cada vez que alguém comentou, curtiu, compartilhou, eu gastei 3 centavos, beleza? Agora, olha para essa campanha aqui de baixo, ó. Essa campanha aqui de baixo, eu tive 22 engajamentos, beleza? E eu tive 14 centavos por engajamento, ou seja, a cada curtida, comentário, eu tive que gastar 14 centavos. Então, se eu olho para de cima e olho para de baixo, né, vou até dar um zoom aqui, ó. Peraí, não tá dando, aí. Se eu olho para de cima e olho para de baixo, quem teve melhor resultado? A de cima. Por quê? Porque eu gastei menos para ter o mesmo resultado que aqui eu gastei 14 centavos. Se a gente olha para as que estão embaixo aqui, que agora eu não consigo... Eita! Agora eu não consigo digitar zoom. Como é que eu volto aqui? Deixa eu ver. Ai, cara. Deixa eu atualizar a página que vai ficar ok. Espero eu. Aí, voltou. Se eu olho para de baixo aqui, ó, cadê os resultados? Aqui, resultados. Tá atualizando aqui. Então, ó, se eu olho... Eita, pega. Acho que eu vou ter que abrir de novo aqui. Espera aí que eu vou ter que abrir uma nova aba aqui. Calma aí que tá abrindo. É porque eu só consigo digitar zoom. Aí foi. Nem sei o que eu fiz, mas deu certo. Tá, então, ó. Aqui eu tenho 8 centavos, aqui eu tenho ainda 2 centavos. Ou seja, a cada curtida, a cada comentário eu paguei 2 centavos. Então, nessa aqui eu posso ver que essa aqui teve um resultado melhor do que essa aqui, por exemplo. Então, seu objetivo vai sempre diminuir esse resultado, tá? Sempre. Nem sempre vai ser resultado por engajamento. Se você escolher, por exemplo, se eu crio aqui e escolho tráfego ou visualização de vídeo, o seu resultado vai ser por visualização de vídeo. Aqui vai ser por clique. Aqui vai ser por alcance, tá? Eu falei disso na aula passada, o que significa cada uma dessas. No meu caso aqui eu estou querendo mostrar engajamento, que é o mais simples, que é esse aqui que você vai criar, que é inclusive o que eu sugiro que todo mundo crie, que é o quê? Que é uma campanha
onde você quer mais curtida, mais comentário, você quer bombar a sua postagem. A postagem que divulga o seu trabalho missionário. Então, ó, se eu ponho aqui, ó, clico aqui, custo por resultado, ele vai colocar de baixo para cima qual que teve o pior resultado. Então, essa campanha teve menos resultado. Então, o nosso objetivo é melhorar sempre esses resultados. Então, é chegar aqui e ver essa campanha dando 14 centavos e trabalhar em cima dela para ela diminuir isso aqui, beleza? Então, o seu objetivo sempre vai ser melhor resultado. É claro que, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é não mexer. Não mexer também faz parte da otimização. O Pedro Sobral até fala disso. Porque, por exemplo, se aqui eu estou tendo resultado de 2 centavos, cara, tá muito bom. Felipe, qual que é a média de resultado? Não tem. Não tem eu te falar assim, essa 14 centavos pode ser uma média boa, mas se eu comparo com essa aqui, já não é. Aqui tá caro. Mas, por exemplo, se eu tenho 10 reais, que foi o exemplo que eu usei lá, e aí eu quero ter pelo menos 100 curtidas na minha postagem. Então, quanto que eu tenho que pagar para cada curtida, pelo menos? Eu tenho que pagar pelo menos 10 centavos por curtida. É isso, né? Então, essa é a minha média. Então, se eu abro aqui e vejo que tem 14, então para mim tá caro. Se eu vejo que tem 2, então para mim tá barato. Se eu vejo que tem 8, então para mim tá na média, eu não vou nem mexer. Então, tudo depende do objetivo que você quer alcançar. Mas, sempre trabalhe para diminuir esse resultado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual que são as maneiras de eu otimizar a minha campanha, tá? Existem várias maneiras. Ó, alterações para otimizar seus anúncios. Que alterações a gente precisa fazer para otimizar os anúncios? São pelo menos 1, 2, 4, tá? 4 alterações. A primeira é de orçamento. Eu vou explicar cada uma delas, tá? A segunda é de públicos ou segmentações. Você vai ouvir as pessoas falando sobre segmentações. A terceira são os anúncios ou criativos. Também é a mesma coisa. A quarta é de estrutura, ok? Essas são as 4 formas da gente otimizar as nossas campanhas. Eu vou falar de cada uma delas, mas eu vou te falar uma coisa. 90% vai estar nesses dois aqui, ok? Você mudando isso aqui, 90% não, 80% vai estar nesses dois aqui. Raramente vai estar nisso aqui e às vezes vai estar nisso aqui. Mas se você mudar esses dois aqui, você já vai conseguir resultados melhores, tá? O que significa cada uma dessas opções, tá? Orçamento, o que significa isso? Por exemplo, vou entrar aqui na campanha e a campanha, ela vai ter 3 opções para eu mexer nela, tá? Eu vou ver, por exemplo, essa campanha aqui de 14 centavos, que tá ruim, tá bom? Formas de eu melhorar o resultado dela. Primeira coisa, eu posso diminuir o meu orçamento. Tá vendo aqui que estava 500 reais nessa campanha aqui? Eu posso diminuir o orçamento dela. Quando eu diminuo o orçamento dela, o Facebook, Instagram vai olhar para minha campanha, vai ver que tem um orçamento menor e ele vai tentar melhorar o meu resultado, já que a minha campanha é menor. Presta atenção, tá? Vamos supor que eu tenho 100 pessoas assim, 100 pessoas numa sala, ok? E aí eu tenho a possibilidade de falar por 10 minutos com essas pessoas, beleza? Esses 10 minutos que eu falar com essas pessoas, eu vou falar uma coisa. Aí eu tenho essas mesmas 100 pessoas e tenho 1 minuto só para falar com elas. Esse 1 minuto eu vou ter que usar com muito mais qualidade do que os 10 minutos. Por quê? Porque eu quero falar para 100 pessoas em 1 minuto só. Então é como se fosse isso. Não sei se deu para entender o exemplo, mas é como se fosse isso. É como se eu tivesse menos dinheiro para falar com mais pessoas, então eu preciso usar melhor esse dinheiro. Então o Facebook, Instagram, ele vai tomar mais cuidado. Ah, Felipe, então sempre eu vou deixar baixo, já que isso melhora o resultado? Não necessariamente. Estou falando que isso é uma opção de otimização, que você vai testar e ela pode não funcionar. Porque o Facebook, por ter menos dinheiro, ele vai alcançar menos gente, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma sala de 100 pessoas e com 10 reais eu alcanço 10 pessoas, mas com 100 reais eu alcanço as 100. Então, eu vou tentar achar as 10 pessoas que têm mais qualidade, mas eu vou alcançar menos gente. E nem sempre abaixar o orçamento aqui pode ajudar a melhorar o resultado. E o inverso também acontece. Então, por exemplo, diminuir orçamento é uma opção, ou aumentar o orçamento também é uma opção, tá? Então, quando eu aumento o orçamento,
eu posso ter um resultado melhor. Então, a minha campanha não está dando um bom resultado, eu vou lá e ponho 600 aqui. Ou, no caso, se você estiver fazendo com R$10, você põe 20 ou põe 15, para você ver se isso melhora o resultado, tá? A última opção que eu tenho quando eu trabalho com orçamento é mínimo e máximos. Essa coisa aqui é mais avançada, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu vou deixar uma dica para quem quer se aprofundar. Isso aqui é quando você trabalha com CBO. O que é CBO? Não confunde a cabeça, tá, gente? Se você está iniciando nessa área de anúncios, pensa sempre nesses dois aqui, não entra nessa área aqui, que é uma área mais avançada. O que significa isso para quem quer se interessar? Vou explicar. Ó. Existem duas maneiras de eu botar um orçamento nos meus anúncios. Quando eu ponho na campanha, por exemplo, quero gastar R$500 na campanha, ou quando eu entro aqui e eu divido o meu orçamento pelos públicos. Então, em vez de eu colocar R$500 para gastar na campanha, R$500 está aqui na campanha, gasto como quiser, eu crio 5 públicos aqui dentro, um exemplo, e ponho R$100 em cada um deles, tá? Só que, se eu coloco a opção de CBO, o que é CBO? Quando eu coloco R$500 na minha campanha. Ó, se você está se embolando, esquece o que eu estou falando e começa a ouvir quando eu falar sobre isso aqui, ó, sobre segmentação. Dá uma pausa na sua cabeça agora, na mente, vai tomar um café, tomar uma água. Quando eu voltar a falar sobre isso, você começa a prestar atenção. Eu estou explicando só para quem quer se aprofundar nisso aqui, ó, presta atenção. Eu coloquei R$500 na minha campanha, ok? E aí, deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Aqui, ó, esse vai ser um exemplo bom. Ó, essa campanha eu estou com R$200. Então, eu coloquei R$200 na minha campanha. Quando eu entro na campanha, eu tenho 2 públicos diferentes aqui. E aí, o que acontece? Eu botei R$200 lá na minha campanha, lá fora, e aí o Facebook, Instagram, eles que vão distribuir esses R$200. Às vezes ele vai gastar R$50 aqui, 150 aqui, às vezes 190 aqui, R$10 aqui, enfim, ele vai distribuir da maneira que ele achar. Quando eu trabalho com mínimo e máximo, eu chego nesse público aqui específico, edito ele aqui, ó, vamos ver se vai aparecer. Não apareceu porque provavelmente não tá CBO. Quando tá CBO, aparece aqui, ó, nessa opção aqui de programar, mínimos e máximos. O que significa isso? Eu posso obrigar o Facebook, Instagram a gastar o que eu quiser nessa campanha, mesmo eu dizendo que tem R$200 lá fora. Exemplo, né? Eu deixei R$200 na campanha e criei dois conjuntos de anúncios diferentes aqui, com públicos diferentes. Aí o Facebook, Instagram vai definir como ele vai usar esses R$200. Como eu falei, às vezes ele vai usar R$100 aqui, R$100 aqui, 50 aqui, 150 aqui. Mas aí eu falo, não, eu quero que você use R$90 aqui. Então eu coloco que o mínimo que ele vai usar nessa campanha é R$90. Então ele é obrigado a usar R$90 nessa campanha e depois, se ele quiser distribuir o resto para outra campanha, ele pode fazer. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui porque seria uma aula só sobre isso, tá? Mas foca nesses dois aqui. Mas, como eu falei, 90%, 80%, 90% vai estar nesses dois aqui, que é o que eu vou explicar agora. Que é o seguinte. Público e segmentação. O que significa isso, tá? Existem 2 maneiras de você otimizar através de público. Adicionar um novo público. Ou públicos, né? Público. Ou públicos, né? Pode ser no plural, tá? Ou você alterar um público. Ou públicos. O que significa isso aqui? Vamos voltar lá para eu mostrar. Ó, tem as 4 campanhas aqui que eu estou mostrando como exemplo, tá? Deixa eu ver essa aqui como é que vai estar. Por exemplo, essa campanha que eu fiz aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 públicos diferentes aqui, certo? Se eu começo a perceber, ó, eu vou olhar para os 5 públicos individualmente, ó. Eles estão até dando bons resultados, mas, por exemplo, esse público aqui foi o mais caro, mas ainda assim não é caro. 4 centavos por engajamento é muito bom. Mas, por exemplo, esse aqui é um público que deu o resultado pior, assim. Eu quero otimizar esse público aqui. O que eu vou fazer? Eu vou editar esse público, clicar aqui em editar, e vou melhorar esse público. Como? Eu posso adicionar novas informações sobre esse público aqui. Por exemplo, ó, aqui, ó. Eu posso mudar o direcionamento detalhado, eu posso adicionar mais coisas aqui. Então, eu estou mudando, alterando o meu público,
que já está funcionando aqui. Essa forma pode ser que o meu resultado melhore, tá? Se eu tiro alguma informação do meu público, ou adiciono alguma informação no meu público, isso já é uma otimização. Então isso pode estar melhorando o meu resultado ou piorando também, ou deixando a mesma coisa. Então você só vai descobrir daqui a alguns dias se está melhorando ou não, ou no dia seguinte também. Então essa é uma forma de eu melhorar, otimizar usando o público. Aí existe agora outra opção, que é adicionar um novo público. O que significa isso? Eu estou aqui dentro da minha campanha, tem esses 5 públicos, né? Aí eu quero adicionar um outro público. Tipo assim, eu vou clicar em criar aqui, né? Aí, ó, já está na minha campanha aqui. Aí eu vou botar um novo público aqui, um público teste, por exemplo. E aí nesse público novo que eu criar aqui, eu vou adicionar outras informações que nenhum desses públicos tem. Então eu estou adicionando um novo público para minha campanha. E aquele resultado daquele novo público pode ser muito bom, e aí eu otimizo toda a minha campanha, né? Porque a campanha, ela sempre vai fazer a média de tudo isso. Ó. Vocês podem ver aqui que a média, ó, aqui embaixo é a média, ó, resultado dos 5 conjuntos de anúncios. 2 centavos por engajamento. Então ele está pegando a média disso aqui, está somando e dividindo por 5. Esse é o resultado da minha campanha, 2 centavos. Então quando eu adiciono um novo público que começa a dar um resultado muito bom, ele melhora toda a minha campanha porque ele faz a média. Então essa é a segunda forma de eu melhorar. Ou adicionar um novo público ou alterar algum público que existe. Isso aqui, a maioria das vezes, é o que funciona como otimização, tá? E a outra que funciona muito bem como otimização são novos criativos. Talvez seja o que mais impacta no anúncio para melhorar ele. O que significa isso, tá? Ó, eu estou aqui nos meus públicos. Aí esse público aqui, deixa eu clicar para ver, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios diferentes. Inclusive, aí vai uma dica para vocês, tá? Sempre coloquem no mínimo 6 anúncios numa única campanha. Então, ó, num único conjunto de anúncios para um único público, eu tenho 6 anúncios diferentes. Por quê? Porque assim fica melhor para o próprio Facebook e Instagram otimizar. Então, para o mesmo público, vamos supor que você escolheu um público lá que você quer impactar, que são pessoas cristãs no Brasil, que se envolvem com projetos missionários, tal. Você criou esse público. Felipe, como que eu crio esse público? Falei na aula passada já, dá uma olhada lá. Para esse mesmo público, põe 6 postagens diferentes, 6 imagens diferentes de alguma postagem que você já fez, para você descobrir qual que é a melhor das 6, tá? E aí vamos supor que as 6 não estão dando bom. Você olha aqui, ó, aí você consegue ver, ó, por exemplo, isso aqui é um bom exemplo, ó. Eu tenho 6 anúncios, um anúncio deu 39 centavos, enquanto que o outro deu 2 centavos. Então esse anúncio aqui está saindo muito melhor que esse. E muito melhor que os outros que não deu nada de resultado, que foram bem ruins. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pausar os anúncios que não estão indo bem, por exemplo, posso pausar esse anúncio aqui e os outros, mantenho esse que está indo bem e adiciono novos anúncios aqui. Como eu adiciono? Eu vou clicar em criar aqui, aí eu seleciono a campanha e o conjunto de anúncios e adiciono um novo anúncio aqui com o nome, clico em continuar e aí ele vai pedir para eu escolher a imagem, a postagem que está postada, beleza? Então essa é a forma de eu anunciar, de eu escolher um novo anúncio aqui, ok? E adicionar ele à minha campanha que já está funcionando. Então essa forma de eu criar um novo anúncio é inserir novos anúncios, já otimiza, tá? Ou então pausar, ó, só pausar que não estão funcionando, ok? O que significa isso? Por exemplo, esse anúncio aqui está dando muito bom, esse aqui está dando muito ruim. Eu vou lá, ó, clico aqui, ó, e pauso o anúncio que não está funcionando e mantenho, no caso está desativado aqui, que é essa campanha antiga, mas ó, eu ativo esse anúncio e mantenho ele ativado. Mantenho esse desativado, que está dando ruim, e mantenho o bom ativado. E desativo os outros também que estão dando ruim, por exemplo. Só o fato disso aqui, o que vai acontecer? Agora o Facebook e Instagram vai gastar toda a verba que eu tenho só nesse anúncio que está dando bom e fazer ele aparecer para mais pessoas, já que ele está funcionando bem. Então essa é a forma de eu otimizar através dos anúncios. Recapitulando, tá? O anúncios onde eu mudo o meu público, ou insiro um público novo, ou pauso os anúncios que não estão funcionando e insiro anúncios novos, 80% a 90% da sua otimização vai ser dentro disso aqui, que já vai mudar e já vai funcionar muito bem, tá bom? Então só isso aqui já vai dar um resultado bom. Você pode trabalhar com orçamento? Pode, mas eu acho, Felipe, isso aqui é a minha experiência, ok? De que isso aqui seria a última coisa que você deveria mexer, tá? Beleza?
E aí a gente tem a mudança de estrutura. Essa aqui é um pouco mais avançado, tá? E não tem assim uma regra, né? É diferente, por exemplo, de eu inserir novos anúncios e pausar o que não estão funcionando, ou inserir novos públicos ou alterar os públicos que já tem. Essa estrutura aqui é um pouco diferente, por quê? Porque ela é infinita. O que significa infinita? Significa que não tem fim. Ou seja, eu posso fazer qualquer mudança do mundo aqui, tá? Para mudar o tipo de estrutura que pode ser uma otimização. O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar à campanha, tá? Tem uma campanha aqui que está ativa, só que eu não lembro qual que é. Nenhuma dessas. É uma outra campanha aqui que é de alcance. Aqui, ó, campanha de alcance. Aqui, ó. Essa aqui, tá? Vamos lá. Essa campanha aqui, que você preste muita atenção. Ela tem vários públicos, tá vendo? Diferente. E ela está tendo um resultado muito bom. Ela não é uma campanha de engajamento, tá? A campanha de engajamento é aquela de curtida, comentário e compartilhar. Quanto mais curtida, comentários e compartilhar, eu tenho engajamento, ou seja, envolvimento com o meu post. Esse aqui é de alcance, que é um outro tipo de campanha que eu aconselho que você faça também. Que é o quê? Ele não conta se a pessoa curte, comenta ou compartilha. Ele conta as pessoas alcançadas. Então, ó, estou gastando R$1,86 para cada 1.000 pessoas alcançadas. Ou seja, eu estou gastando aqui... Ó, peraí. Vamos dividir aqui, ó, 1,86 dividido por 1.000. Então eu estou gastando aqui 0,001 centavo, ou seja, é menos de 1 centavo por pessoa alcançada. Então o resultado está dando muito bom nessa campanha aqui. Já diferente dessa campanha aqui embaixo, eu estou gastando, por exemplo, R$6 para cada 1.000 pessoas alcançadas. Ou seja, eu estou gastando 6,54 dividido por 1.000. Aí eu já estou gastando 0,06. Ainda é um resultado muito bom, obviamente, né? É menos de 1 centavo por pessoa alcançada. Então isso quer dizer, ó, essas campanhas eu nem mexo. Por quê? Porque ela está dando muito bom. Eu estou alcançando aqui, olha isso aqui, 10.000 pessoas com apenas R$20. 12.000 pessoas com apenas R$14. 9.000, quase 10.000 pessoas com R$20. Tá vendo? Então essa minha campanha está muito bom. 11.000 pessoas com R$20. Eu nem vou mexer. Isso é uma forma de otimização, que é o quê? Que a minha campanha está dando super bom. Eu não quero mexer nisso. Já estou alcançando um resultado muito, muito bom. Cara, 10.000 pessoas com R$20 é muita gente. E R$20 para alcançar 10.000 pessoas é muito, muito, muito bom, tá? Ó, 12.000 pessoas com R$14. Aqui eu acho que é a minha melhor campanha. Se eu botar aqui, ó, para ver, essa é a minha melhor campanha, tá vendo? Estou gastando R$1,15 a cada 1.000 pessoas alcançadas. Essa aqui, lembra que eu falei que é uma campanha que está sendo a pior? Mas ainda assim eu estou gastando 0,006 centavos por pessoa. Então, gente, não é nem 1 centavo por pessoa para ver a minha postagem do meu projeto missionário, por exemplo, tá? Então, eu tenho as minhas campanhas aqui, tá? Então, essa campanha de estrutura, o que significa otimizar de estrutura? Eu posso mudar a estrutura da minha campanha para o seguinte: eu mantenho o mesmo público. Ó, não confunda isso aqui com mudança de público, ok? É mudança de estrutura. O mesmo público eu posso mudar e otimizar e, ó, vou até dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu posso pegar o mesmo público, mas eu posso fazer uma campanha só de stories, outra campanha só de feed, outra campanha só para o Instagram no feed, ou seja, a pessoa só vai ver no feed do Instagram. Outra campanha só no Facebook no feed. Aí eu posso criar uma só para o Stories do Instagram. Aí outra só para o Stories do Facebook. Aí outra, eu quero só falar com mulheres, por exemplo. Aí outra, eu quero falar só com mulheres que vão ver os Stories. Então isso aqui é infinito, 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 infinito que eu posso criar, tá? Por isso que quando eu mudo a estrutura é infinito, porque eu posso pegar essa aqui, duplicar, ó, clicar aqui em duplicar essa campanha, e aí eu posso escolher, eu clico só em duplicar aqui, tá? E aí eu posso mudar aqui, ó, por exemplo, só para Stories no Instagram. E aí eu vou aqui embaixo eu mantenho o público, e aqui no posicionamento eu tiro tudo, ó, e deixo só Stories do Instagram. E eu quero ver como que esse anúncio se sai só no Stories do Instagram. Depois eu posso criar
um outro conjunto de anúncios só para o Stories do Facebook, um outro conjunto de anúncios só para o feed do Instagram, ou só para o feed para o Stories do Instagram, ou só para o feed para o Stories do Facebook. Então, é infinito o que eu posso fazer nessa minha campanha. Infinito, tá? Então, essa parte de estrutura não tem limite, mas eu vou te dar uma sugestão. Você que está iniciando esse processo, testa primeiro a mudança de públicos ou inserir novos públicos e a mudança de anúncio. Isso aqui já vai resolver a maioria das otimizações que você precisa para melhorar o resultado. Depois, você pode inserir uma nova estrutura. Por exemplo, um exemplo de uma cliente minha, né? Ela tem um anúncio rodando, aí eu botei o mesmo anúncio, tá? Só para aparecer no feed do Facebook e do Instagram e o mesmo anúncio só para aparecer no Stories do Instagram e no Facebook. Aí a gente achou que ia dar melhor o Stories, mas não deu melhor no feed. Então eu sei que o feed, né, aquela parte principal onde eu rolo de conteúdo, os anúncios dela se dão melhor, tanto no Facebook como no Instagram. E o que eu poderia fazer agora? Agora eu dividi o feed só para o Instagram e só para o Facebook, para ver qual que sai melhor. Aí vamos supor que o Instagram dá melhor. Então eu sei que para essa minha cliente, a postagem dela, o conteúdo dela, se sai melhor no Instagram e no feed. Então se eu fizer feed do Facebook, stories do Instagram, já não vai sair tão bem quanto o feed no Instagram, porque eu testei essa mudança de estrutura e otimizei para ela ter um melhor resultado, tá? Então, o que acontece? Essas são as formas de você otimizar os seus anúncios. Ou mudando o orçamento, que é, na minha sugestão, a última coisa que você faz. Mudando o público ou os anúncios, que são coisas boas. E a estrutura, se você quiser avançar um pouco mais nisso. Agora, uma dica com OBS, tá? Um OBS muito importante aqui. Nunca faça várias mudanças de uma vez, ok? Então não adianta você mudar os anúncios no mesmo dia mudar os públicos, porque você não vai saber qual que mudou o resultado. Então primeiro tenta os anúncios, insere mais anúncios, mais postagens ou pausa que não estão funcionando, espera alguns dias, eu vou falar sobre período, tá? Agora, depois você tenta mudar o público, se melhorou ou não melhorou, ou então muda o público primeiro e depois você tenta mudar, ou seja, nunca faça várias mudanças no mesmo momento, na mesma hora. Você tem que dar um período aí de tempo para uma mudança funcionar e você começar a ver as mudanças acontecendo. E aí vai a segunda pergunta: quando fazer alterações para otimizar os anúncios? Ou seja, Felipe, eu já entendi onde eu preciso mudar, o que eu preciso mudar para melhorar o resultado, tá? Agora, quando eu faço isso? Aí, existem duas coisas, ok? Primeiro, se estiver muito ruim, o que significa isso? Você sempre dá, gente, pelo menos um dia, tá? Um dia antes de entrar de novo nos anúncios. Então, por exemplo, você criou hoje os anúncios, amanhã você olha eles, tá? Pelo menos um dia. Se estiver muito ruim, você olhou no dia seguinte, está muito ruim, o que significa muito ruim? Cara, você tem lá R$10, né? E aí, você está vendo, deixa eu mudar aqui para o envolvimento. Você tem R$10 e você está vendo que está gastando R$1 por envolvimento. Cara, você está gastando R$1 por engajamento, por envolvimento, você vai ter no final das contas só 10 envolvimentos em R$10. Então está muito caro. Ou então 50 centavos, por exemplo. 30 centavos eu já acho muito na questão do envolvimento. 14 centavos, tá ok, ó. 3 centavos é bom, 2 centavos é bom, 8 centavos eu ainda tentaria mexer para diminuir isso aqui. Por quê? Porque eu sei que tem campanhas que estão dando menos. Se tem campanhas que estão dando menos, então eu posso mexer nessa aqui, posso mexer nessa aqui. Então se você vê que está muito ruim, tipo, tá R$1 por envolvimento, engajamento, 50 centavos, cara, mexe urgente nessa campanha, tá? Então mexe urgente. Então se tiver ruim. Ou o segundo ponto, que é tempo em que a campanha vai rodar. O que significa tempo que a campanha vai rodar? Vamos supor que você botou a campanha para rodar uma semana, tá? Não adianta você entrar daqui 7 dias para ver sua campanha. Ou daqui 5 dias para ver sua campanha quando ela está no final. Não. Se você tem 7 dias para rodar sua campanha lá com R$10, R$50, eu entraria todo dia para dar uma mexida nela, ou pelo menos para ver se eu mantenho ou não. Porque aí eu consigo otimizá-la mais vezes. Ah não, Felipe, a minha campanha é de um mês. Cara, se é de um mês, eu deixo ela rodando uns 5 dias aí, antes de eu mexer nela a primeira vez. Felipe, minha campanha é de 6 meses. Cara,
de uma em uma semana eu entraria e mexeria numa semana. Felipe, minha campanha é de 3 dias. Todo dia eu entraria para dar uma mexidinha nela e tentar melhorar. Então, o tempo que você deixa a campanha rodando vai ditar o tempo que você otimiza, tá? Se você fez uma campanha de um dia, não vai nem dar para otimizar. Você vai botar para rodar daqui a 2 horas, você dá uma olhada nela para tentar otimizar de novo. Não tem uma regra no sentido tipo assim, eu preciso otimizar minha campanha 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes, não tem uma regra. Então, o que vai ditar é, se ela estiver muito ruim, você mexe nela, ou o bom senso de você tentar trabalhar em cima dela aí algumas vezes, dependendo do tempo que a sua campanha está rodando. Então, assim, não deixa a campanha rodar muito tempo sem você mexer. E se a campanha é muito curta, tenta mexer mais vezes nela num período menor, entendeu? Então, 3 dias, 1 dia, 7 dias, mexe aí umas 2, 3 vezes nela e aí você, tipo assim, você separa o seu tempo. Então, 7 dias, você vai mexer 3 vezes nela, então no segundo dia você mexe. Depois, 2 dias depois você mexe, depois no final você mexe. Então, isso aqui não tem uma regra específica, tá? A única coisa que você vai ter urgência de mexer é se ela estiver muito ruim. E, gente, a maioria das vezes, se você acertar o seu público, se você fizer direitinho isso aqui, e você acertar o anúncio, tiver um post, que seja um post atrativo, que seja um post legal, que chama atenção, que engaja, que as pessoas querem ver, dificilmente você vai precisar alterar a sua campanha. Tipo essa aqui, ó. Eu não mexeria nessas, talvez eu mexesse nessa aqui. Então, nessa aqui eu deixaria rodando. Essa aqui, ó, essa aqui com certeza eu deixaria rodando. Quando eu entro aqui, ó, eu ainda vejo um resultado melhor. Todos os meus públicos estão dando bom, ó, 2,4 centavos. Então, eu deixaria tudo isso e não mexeria nessa campanha. Eu só ficaria acompanhando, entraria, veria como é que tá, entraria, veria como é que tá. Beleza? Então, gente, não adianta vocês criarem anúncios e deixar ele rodando se você não vier na parte de otimização. Essa parte de otimização é um pouco mais avançada, tá? Você provavelmente vai ter que rever essa aula aí algumas vezes, mas ela é fundamental para que você tenha um bom resultado nos seus anúncios. E só recapitulando para a gente finalizar. Em último caso, em segundo caso, em primeiro caso eu mudaria os meus anúncios, depois eu mexeria nos meus públicos, depois eu mexeria na minha estrutura, testaria algo diferente e por último eu mexeria no meu orçamento aqui. E se tiver muito ruim, mexe na hora. E se tiver pouco tempo, otimiza mais vezes. Se tiver muito tempo, dá uma segurada nas otimizações e deixa ela mais espaçada. Ok? Gente, essa é a aula de hoje. Ela é para ser bem rápida mesmo, ó, 37 minutos. Ela é para ser bem rápida, até porque eu não estou ao vivo com vocês, mas ela não tem muito o que falar. Eu mostrei aqui na teoria para vocês e na prática como isso acontece. Felipe, não entendi essa aula. Não buga a cabeça, tá? Não buga a cabeça e foca na primeira aula, onde você precisa dar o primeiro passo para criar o seu primeiro anúncio, nem que seja com R$6, que é o mínimo hoje para criar um anúncio, nem que seja com R$6 para você criar o seu anúncio aí, tá bom? E fazer a coisa acontecer. Então, gente, semana que vem eu estarei ao vivo já com vocês, num novo cenário. Não vai ser mais esse cenário que vocês vão ver, uma pena, que eu gosto muito dessa parede aqui. Já vou estar na casa nova, provavelmente com internet. Se eu não tiver com internet, eu vou ter que dar um jeito aí, mas é muito provável que eu esteja com internet para a gente dar continuidade. E a aula que vem vai ser uma aula seguindo a dica de uma missionária, que ela entrou em contato comigo, ela me deu uma dica de uma aula que pode ser muito, muito, muito relevante para você. Eu quero te pedir 2 coisas, tá? Primeiro, para você curtir aqui essa aula, se você ainda não curtiu. E a segunda coisa é divulgar essa aula para alguns missionários ou um missionário que você conhece para ele aprender mais disso, ou pelo menos a aula passada, tá? Se você conhece missionários que estão precisando divulgar mais o trabalho deles, alcançar mais pessoas, que estão precisando levantar recursos, divulga a aula passada ou divulga a aula de hoje, beleza? E, gente, muita mudança está vindo aí pela frente e eu espero que vocês possam acompanhar essas mudanças e aproveitar elas, porque elas são mudanças que vão melhorar o seu desempenho, o seu resultado e até como que você interage com as aulas aqui ao vivo, tá? E eu vou pedir uma ajuda também. Se você é da comunidade Missionários 360, você vai agora, no final dessa aula, lá na nossa comunidade, no grupo do WhatsApp que a gente tem, e comentar, fazer um comentário, uma frase, o que você aprendeu com essa aula. Se você fala assim, não aprendi nada, já é uma coisa para você pelo menos entender que você não aprendeu nada, mas pelo menos comenta lá para eu poder ajudar e tirar a dúvida de vocês, já que eu não podia estar ao vivo aqui interagindo com vocês. Ok? Gente, até a próxima aula, 40 minutos aí certinho, bom demais. Até a próxima aula, quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde. A gente se vê lá. Deus abençoe. Até mais.